Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, eu vou estar falando a respeito do livro The Foundation of Augustinian Calvinism, beleza? É um livro em língua inglesa escrito por Ken Wilson. O autor, ele fez uma tese de doutorado para Oxford University, uma tese sobre o agostinianismo e o calvinismo, a ligação que há entre esses dois, né? E a importância deles para o cristianismo. E o que aconteceu? A tese foi aprovada e o autor resolveu pegar partes da tese e transformar em livro, né? O livro, ele tem pouco mais de 100 páginas, o livro físico. Você pode encontrar ele em PDF se você procurar direito pela internet. O PDF ele tem menos de 100 páginas e o texto, ele é um texto escrito numa linguagem objetiva e direta. O único problema é que, por ser o inglês britânico, ele é um pouco mais formal do que o inglês comumente lido por nós, que somos acostumados com o inglês americano ou canadense. Mas dá para ler perfeitamente bem, ok? Então, o livro, ele pode ser encontrado na Amazon, tanto o livro físico quanto o livro em Kindle. Existe uma versão em língua portuguesa que dizem que não é muito boa. Essa versão em língua portuguesa é em Kindle, mas o livro físico ele só tem em inglês, tá? Seja como for, o livro em si, o autor ele prova por A mais B que o calvinismo e o agostinianismo, o calvinismo tem origem no agostinianismo, e o agostinianismo nada mais é do que elementos pagãos do neoplatonismo, do estoicismo e do maniqueísmo. Agostinho de Hipona pegou elementos dessas três vertentes pagãs e enfiou nos meios cristãos. O autor também deixa claro que Agostinho de Hipona, infelizmente, é o autor mais importante da igreja cristã no Ocidente. Infelizmente. Que nas igrejas do Oriente, ninguém tem a menor consideração por Agostinho de Hipona ou por suas ideias. Ok? Então, pessoal, eu recomendo a leitura desse livro, a aquisição desse livro. Eu tenho ele em PDF. Eu pretendo, assim que possível, adquirir o exemplar em inglês em mídia física, para que ele fique em algum lugar dessa prateleira aqui, dessas prateleiras, para que eu possa fazer consultas regulares a ele sempre que necessário. Aguardem que esse livro vai gerar pelo menos um livro meu, de minha autoria, e vai gerar pelo menos uns 3 ou 4 vídeos. Tá bom, pessoal? Então, eu aconselho a aquisição desse livro. Ele é um livro muito bom. Ele entrega o que promete. E ele é um livro, como eu falei, cheio de citações. Quando o autor, por exemplo, fala que a depravação total dos calvinistas e dos agostinianos ela tem origem no maniqueísmo, ele mostra de qual texto maniqueísta que veio. Tá bom? Enfim. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar nesse momento, tá certo? E antes que algum calvinista que esteja assistindo esse vídeo, antes de encerrar, coloca aqui embaixo que o autor, Ken Wilson, recomenda que as pessoas abandonem o calvinismo e se tornem católicas. Isso é uma falácia de vocês estão mentindo. Eu li toda a obra do início ao fim. E o que acontece é que o Ken Wilson, ele tem, no final do livro dele, ele tem ele apresenta um texto voltado para quem é calvinista. E ele diz para os calvinistas, basicamente, que fora do calvinismo tem uma pleiade de igrejas cristãs. Aí ele fala da igreja católica, ele fala das igrejas ortodoxas, que são muito fortes no Oriente. Ele fala das igrejas evangélicas, tá certo? Então, esse negócio de dizer que o Ken Wilson é católico, que ele está recomendando que as pessoas deixem o calvinismo e a fé evangélica para serem católicas, isso é uma falácia de vocês, tá? Vocês calvinistas que estão espalhando essa fake, vocês deviam se envergonhar de serem tão mentirosos e canalhas desse jeito, tá certo? Eu posso provar o que eu tô falando, tá? Bom, é isso, tá bom, pessoal? Desculpem o desabafo aí, né, o linguajar muito forte,
mas é porque, infelizmente, os calvinistas estão falando muito mal desse livro, tá? Falando isso daí. E é isso, tá bom? Shalom, graças, paz e tchau.